Salve Legião X! Aqui quem vos fala, Gabriel Mendes, professor de História, Filosofia e Sociologia. E hoje a gente vai trabalhar com um tema muito importante que o Enem gosta muito, o conceito de cultura e os seus desdobramentos. Fica ligado, porque aí vem mais um Como Cai no Enem. Salve, galera! Vamos então aqui trabalhar com o tema de sociologia. Eu sei que vocês estão aí com saudades das aulas de filosofia e sociologia, então a gente vem com um tema que é um tema bastante recorrente no Enem nos últimos anos e é um tema que traz algumas dificuldades, porque é um tema que abarca uma grande gama de conceitos e conceitos que às vezes a gente tem certa dificuldade de definir, de encontrar ali a melhor forma de entender e compreender esses temas. A gente então hoje vai trabalhar com 3 questões que vão ali de forma direta e indiretamente relacionar esse conceito, que é um conceito fundamental para entendermos as relações sociais e os comportamentos humanos, que é justamente o conceito de cultura. Primeira coisa para a gente já caminhar para entender esse conceito, é um conceito que a gente diz que é polissêmico. O que significa isso? Eu sei que você está antenado pra caramba nas aulas de gramática e sabe que polissemia é uma palavra que apresenta vários significados. O conceito de cultura é um conceito bastante abrangente. De acordo com os sociólogos ou antropólogos, é um conceito muito ligado à antropologia, mais recentemente, o conceito de cultura está diretamente associado ao ato de produção dos seres humanos em sociedade e aquilo que esses humanos, de certa forma, passam de uns para os outros ao longo do tempo. Se você for buscar na internet mesmo, fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que vários autores trabalham com esse conceito de forma diferente, mas de forma geral, algumas coisas são importantes. É um conceito que não é inato, ou seja, a concepção de cultura, ela não nasce em nós, seres humanos. Nós aprendemos isso ao sermos inseridos na sociedade, ao lidarmos com outras pessoas, com a nossa família, com a escola e com as instituições religiosas, por exemplo, e a partir daí a gente passa a seguir padrões, regras de comportamento. O conceito de cultura, então, está associado a esse ato onde a gente aprende e, consequentemente, a gente também passa para frente certas ideias, certos preceitos, certos princípios. Isso é importante porque a gente vai estabelecer algumas concepções importantes relacionadas à cultura. A gente vai ver que, ao analisarmos a nossa cultura, e principalmente quando analisamos outras culturas muito diferentes da nossa, é muito comum que a gente cometa um erro, um ato falho chamado de etnocentrismo, que também é um outro conceito que a gente trabalha aí paralelo ao conceito de cultura. O que é agir com etnocentrismo? O que é ser etnocêntrico? Etnocêntrica é quando você analisa outras culturas a partir do seu ponto de vista, a partir da sua própria cultura. Em geral, quando você apresenta essa visão, uma visão etnocêntrica, ela está recheada de preconceitos e recheada da falta de compreensão da cultura do outro. Aí falta uma outra perspectiva que é muito importante dentro dos estudos de antropologia, por exemplo, que é o conceito de alteridade. O que é alteridade? A alteridade é quando você passa a compreender que o mundo é formado por diferentes formas de produção cultural, beleza? Ou seja, nós temos um exemplo muito clássico que a gente pode pegar até a influência da aula de história para entender muito bem isso. Os romanos, por exemplo, lá na antiguidade, valorizavam muito a sua cultura. Diante disso, tudo aquilo que estava fora dos limites do Império Romano era visto como algo ruim, desprezível, que deveria ser destruído. Os romanos são um símbolo de uma ação etnocêntrica. Eles acreditavam que aquilo que era mais valorizado dentro da sua concepção, da sua forma de enxergar, era justamente a sua cultura. Diante disso, os romanos tiveram uma ação bastante repressiva, violenta, em relação àqueles grupos que não eram romanos, né? Por isso era muito forte esse desejo dos romanos de romanizar, um conceito muito utilizado, né? Os povos que estavam fora dos limites de Roma. Não à toa os romanos chamavam todos aqueles povos que estavam fora das fronteiras do império de bárbaros. Inclusive, até hoje é um termo que a gente utiliza de forma pejorativa, não é isso? Tudo aquilo que estava fora dos limites da cultura que os romanos acreditavam que era a excelência, a máximo processo e projeto cultural, tudo aquilo que estava fora era considerado ruim.
E aí a gente tem que ter uma outra questão em mente, galera. Se a gente não pode ser, né, etnocêntrico, se a gente não deve cometer um ato etnocêntrico, avaliar as outras culturas a partir da nossa própria cultura, a gente pode pegar um exemplo da sociedade contemporânea. O mundo ocidental tem uma visão bastante deturpada do mundo oriental, por exemplo, das suas formas de organização social. Uma crítica que o mundo ocidental faz muito em relação ao mundo oriental, a gente pode pegar o exemplo dos indianos, né? Dos casamentos que são feitos, que são programados antes mesmo das pessoas terem consciência, né? Os famosos casamentos arranjados. A nossa visão ocidental sobre as religiões do Oriente, na maioria das vezes de forma bastante depreciativa. Ou seja, essa relação etnocêntrica, ela está muito dentro, está muito inserida na nossa lógica de analisar o mundo à nossa volta. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não à toa, um importante antropólogo, sociólogo, chamado Franz Boas, cria um conceito importante para a gente desenvolver aqui, que é o conceito de relativismo cultural. De acordo com Boas, quando a gente analisa as outras culturas, a gente precisa ter em mente que cada sociedade se organiza e se dinamiza de forma diferente. Diante disso, a gente não pode supor que a nossa cultura, que a nossa forma de enxergar o mundo à nossa volta é efetivamente a única forma correta. Então essa concepção do relativismo cultural vem quebrar com essa lógica etnocêntrica. Pessoal, esse conceito que eu estou trabalhando aqui com vocês é um conceito que o Enem vem trabalhando nos últimos anos de forma recorrente, ok? Então atenção ao você identificar, primeiro, o conceito de cultura, entender o que é etnocentrismo e, o mais importante, entender o conceito de relativismo cultural. Até porque é um outro conceito que o Enem gosta muito de trabalhar, exatamente para a gente fazer esse exercício, né, para promover, para desenvolver, para incitar esse exercício nos candidatos que estão efetuando a prova. O Enem trabalha muito com a questão da multiplicidade cultural, da diversidade cultural, da importância de levarmos em consideração nos processos culturais as diferentes contribuições. Em geral, o Enem gosta muito de relacionar essa questão da diversidade cultural dentro da própria cultura brasileira. Aí você deve estar dando um 360 na cadeira e perguntando, ué, peraí, mas a cultura brasileira tem dentro de si aspectos que são heterogêneos? Sim, a própria cultura, e esse é um conceito muito importante, a própria cultura brasileira não é uma cultura homogênea. Ela é fruto da contribuição de outras culturas. Por isso, ela é apontada, não à toa, como uma cultura bastante rica. Além disso, uma outra concepção importante para a gente trabalhar e que a gente vai verificar aqui nas nossas questões é a ideia que também é muito complicada de dividir a cultura. Como assim, professor? Estabelecer aquilo que é melhor, o que é pior. Trabalha-se muito com a concepção, que também é uma concepção bastante equivocada, de cultura erudita versus cultura popular. Vamos primeiro tentar entender esses conceitos para depois problematizá-los. A ideia de cultura erudita sempre ou geralmente está associado à produção de uma elite intelectualizada, geralmente associada aos centros acadêmicos, às universidades, aparentemente calcada numa cientificidade. Em contrapartida, a cultura popular é um conceito até mais recente, do século XIX, geralmente está associado a concepções ou ao desenvolvimento de ideias ligadas às classes mais pobres. Então aí a gente tem uma questão importante. A própria concepção de cultura erudita e cultura popular está diretamente associada à concepção das classes sociais. Ou seja, as classes ligadas à elite têm uma forma mais correta, melhor de enxergar a vida e de produzir cultura. Em contrapartida, a cultura popular, ligado aos grupos menos afortunados, dos grupos, né, que têm umas condições sociais piores, tem uma produção cultural menor. A cultura popular geralmente está associada à questão da tradição e principalmente associada à oralidade. Diante disso, e para a gente também fazer relação com a nossa questãozinha aqui, uma outra questão que permeia a discussão em relação à cultura está diretamente associada às concepções do que é importante e do que não é importante para um determinado grupo social. Cuidado, essa pergunta ela pode ser problemática. O que é importante e o que não é importante não é bem assim. A gente vai trabalhar então uma terceira concepção importante, que é a concepção de patrimônio. O que a gente pode definir
como patrimônio. A gente vai ver, inclusive, uma questão falando sobre o IPHAN, eu vou aprofundar daqui a pouco quando a gente olhar a questão, o que significa o IPHAN e quais são as suas atribuições, mas quando a gente estabelece a ideia do patrimônio, é uma produção da sociedade que é elevado à categoria de bem social, de bem coletivo, ou seja, a produção de algo que é característico de uma determinada sociedade, de um determinado grupamento humano, e aquela produção, o desenvolvimento daquela concepção é elevado ao bem coletivo, com uma ideia de um bem coletivo. Isso pode ser a um nível local, ao nível nacional ou mesmo a um nível mundial. A gente vai ouvir falar daqui a pouco sobre a Unesco, que basicamente também cuida dessa questão dos bens coletivos mundiais. Muito importante. Então a gente trabalha dentro da concepção de cultura. Se você for pegar as aulas de sociologia que você tem aí no teu ensino médio, nas tuas aulas do pré-vestibular, vocês vão perceber que essa aula se desdobra em várias outras aulas. O que eu estou tentando fazer é mesclar toda essa concepção para a gente tentar entender dentro dessas questões como o Enem pode trabalhar diretamente ou indiretamente com essas questões relativas à cultura. Vamos então aqui à nossa primeira questão do Enem de 2014. A questão traz o seguinte, vamos ler junto? Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro. O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Olha aí, o IPHAN, criado em 1988, que basicamente estabelece dentro da cultura, dentro da produção cultural brasileira, aquilo que vai ser elevado à categoria de patrimônio. E aí vem uma distinção importante. A gente trabalha com duas perspectivas de patrimônio. O patrimônio material, ligado principalmente a prédios, a lugares históricos, mas também a produção imaterial, relativo à dança, relativo a concepções artísticas, ou seja, a gente percebe que o que pode ser categorizado como patrimônio é também bastante abrangente. Não à toa a gente está vendo aqui na questão afirmando sobre o próprio queijo Minas, beleza? A questão continua. O veredito foi dado em reunião do Conselho realizado no Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte. O presidente do IPHAN e do Conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo está inserida na cultura do que é ser mineiro. Olha que interessante. Vocês percebem, então, que aquilo que é promovido, a concepção de patrimônio, está associado também à questão da identidade. Ou seja, a forma de produzir queijo nessa região, em Minas Gerais, tem uma forma muito característica, própria, que dá àqueles indivíduos a identidade do que é ser mineiro. A questão segue agora com o seu comando. Vamos prestar atenção para a gente matar ela bonitinha. Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está representado em... Aí você já está perdido. Peraí, o que a questão está pedindo? Para ser curto e direto, a questão quer que você identifique dentre as alternativas aquilo que é considerado também patrimônio imaterial. Show de bola? Nós temos a alternativa A, que é o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. O Mosteiro de São Bento pode ser considerado um patrimônio imaterial, de acordo com o que a gente acabou de discutir? Não. Letra B, a imagem de Tiradentes esquartejado, a pintura de Pedro Américo de 1893, tema que o Enem também gosta bastante de trabalhar. A pintura, a imagem de Tiradentes, pode ser considerado também um patrimônio imaterial? Também não. A letra C, o ofício das paneleiras de goiabeiras do Espírito Santo. Será que dentro daquela discussão sobre patrimônio material e patrimônio imaterial, a gente pode considerar a oficina das paneleiras de goiabeiras como, lá do Espírito Santo, como patrimônio imaterial? Bom, a gente está falando de uma ação. Vamos pegar o exemplo do próprio queijo Minas, que a questão traz lá no nosso enunciado. Ou seja, a produção dessas panelas de goiabeiras lá no Espírito Santo provavelmente também dá àquelas pessoas um aspecto de identidade, de pertencimento. Será que a gente pode categorizar então como um patrimônio imaterial? Vamos ver as outras alternativas? A letra D traz o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Conjunto arquitetônico e urbanístico, pessoal, esse conjunto a gente sempre vai definir como patrimônio material e não imaterial. E a letra E,
A letra E, vamos voltar aqui, o sítio arqueológico e paisagístico da ilha de Campeche, em Santa Catarina. O sítio arqueológico e paisagístico. A gente também vai definir isso como patrimônio imaterial? Não, também um patrimônio material. Sendo assim, vamos voltar para você não esquecer, o nosso gabarito está aí. O ofício das paneleiras de goiabeiras no Espírito Santo. Esse sim é considerado um patrimônio imaterial. Interessante, é bom que a gente conseguiu visualizar na mesma questão, a partir das alternativas, aquilo que é considerado patrimônio material e aquilo que é considerado patrimônio imaterial. Pessoal, marca aí no teu coraçãozinho que esse tipo de questão é uma questão importante pra caramba para o Enem. Pra galera do Rio de Janeiro também, trabalha aí com a UERJ também gosta muito de trabalhar com esses conceitos relativos ao patrimônio material e imaterial. Beleza? Vamos seguir aqui então para a nossa próxima questão. A próxima questão do Enem de 2013 traz o seguinte. Vamos ler junto? No final do século XIX, as grandes sociedades carnavalescas alcançaram ampla popularidade entre os foliões cariocas. Tais sociedades cultivavam um pretensioso objetivo em relação à comemoração carnavalesca em si mesmo. Com seus desfiles de carros enfeitados pelas principais ruas da cidade, pretendiam abolir o entrudo, brincadeira que consistia em jogar água nos foliões, e outras práticas difundidas entre a população desde os tempos coloniais, substituindo-os por formas de diversão que consideravam mais civilizadas, inspiradas nos carnavais de Veneza. Contudo, ninguém parecia disposto a abrir mão de suas diversões para assistir ao carnaval das sociedades. O entrudo, na visão dos seus animados praticantes, poderia coexistir perfeitamente com os desfiles. Ou seja, é uma questão interessante. Vamos ao que a questão está pedindo para a gente entender melhor. As manifestações culturais, como o carnaval, têm sua própria história, sendo constantemente reinventadas ao longo do tempo. A atuação das grandes sociedades, descrita no texto, mostra que o carnaval representava um momento em que Galera, voltando lá no início da nossa aula de hoje, trabalhamos aqui a ideia da cultura erudita e da cultura popular, a ideia das apropriações, isso é importante. E aí vem uma questão importante da gente trabalhar. A cultura também pode ser definida como um conceito que está em constante mutação, em constante metamorfose. A cultura, ou os aspectos ligados à cultura, não são algo rígidos, permanentes, que perpassam um tempo de forma rígida para sempre. A cultura, de acordo com a contribuição e com as mudanças efetuadas pela própria sociedade, vai adquirindo novas características, vai se metamorfoseando, vai angariando novos aspectos e, a partir daí, uma festa popular como um carnaval, que hoje é utilizado pelo Estado, e a gente pode, mais uma vez, aí fazer essa relação com a aula de História do Brasil, foi, inclusive, apropriada pelo Estado lá durante o governo do Vargas, como uma forma de propaganda do Estado e de organização estatal. Tudo isso mostra que esses elementos eles estão em constante disputas pelos grupos sociais, pelo conjunto da sociedade, que obviamente tendem, a partir desses projetos e desses processos culturais, se catapultar, se colocar, se tornar protagonista. Diante disso, vamos lá ao que a questão quer da gente. Quer que a gente identifique o que representa o aparecimento das grandes sociedades dentro do contexto do carnaval. Letra A. Distinções sociais eram deixadas de lado em nome da celebração. Será que é isso que a questão deixa evidente para a gente? Letra B. Aspirações cosmopolitas da elite impediam a realização da festa fora dos clubes. Pessoal, lá no texto ele está falando isso? Também não. Letra C. Liberdades individuais eram extintas pelas regras das autoridades públicas. Acabamos de ver, não, que havia uma coexistência do que era ali instituído e do que já existia. Letra D. Tradições populares se transformavam em matérias de disputas sociais. Tá aí o gabarito da nossa questão, ó. Letra D. Tradições populares se transformavam em matérias de disputas sociais. Ou seja, uma manifestação popular é ali apropriada pela elite que quer dar um caráter mais elitista, né? Acabando inclusive com uma das brincadeiras que eram características do carnaval do Brasil, para dar a ele um caráter mais erudito, mais elitista. Mais uma vez a discussão entre cultura popular e cultura erudita. Bom, vamos agora para a nossa última questão. Perceberam uma característica em comum nas duas questões que trabalhamos até aqui?
fala-se sobre cultura, mas sempre associando, ou em geral se associando, às questões da própria cultura brasileira. Esse é um tema que o Enem também gosta muito de trabalhar. Não apenas associar o conceito de cultura a uma questão fora do país, mas principalmente relacionar esses aspectos culturais, essas características particulares, a contribuição das diferentes etnias na cultura brasileira, sempre associando na conformação, na ressignificação, na reinterpretação da própria cultura nacional. Show de bola? Vamos então à terceira questão do Enem de 2013. A questão diz o seguinte: própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre marcante, ou marcador, pois é quem determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes marcações: trois, avant, chef de dames, chef de chevalier, cestinha de flor, balancê, caminho da roça, olha-chuva, garranchê, passeio, coroa de flores, coroa de espinhos, etc. No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações, surgem novas figurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição que sustenta os festivais de quadrilha promovidos por órgãos de turismo. Ou seja, a questão está falando para nós que a forma como uma mesma festividade popular é apresentada no país, ela é apresentada de formas distintas de acordo com contextos específicos de cada estado. Primeiro, a questão fala que é uma criação lá europeia, francesa, que veio para o Brasil e que em determinadas regiões ainda mantém essa influência europeia, mas que em outras regiões, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, ela apresenta uma conformação completamente diferente. O que será que a questão quer da gente? Vamos lá. As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Olha o que eu falei lá no começo da aula sobre a perspectiva da diversidade cultural. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica Primeiro, vamos entender o conceito de folclore. Você que está aí, esse mês de agosto é um mês, eu tenho o dia do folclore, o folclore brasileiro é tão rico. Folclore vem lá, vamos pegar a etimologia, vem do inglês, né? Que vem folk, povo, clore vem de cultura, a cultura do povo. A ideia, então, de uma dança folclórica tem, basicamente, uma perspectiva popular, né? Com forte inserção dentro das classes populares. A questão quer que a gente identifique a quadrilha é uma dança folclórica. Por que ela é uma dança folclórica? Vamos entender, então. Letra A. Possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, identificar uma nação ou região. Será que é isso? Letra B. Abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. A partir do que a gente leu, será que esse gabarito faz sentido? Letra C. Apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também considerada dança-espetáculo. Será que é por isso que a quadrilha é considerada uma dança folclórica? Letra D. Necessitar de vestuário específico para sua prática, o qual define seu país de origem. Ou letra E. Acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais. Galera, diante do que a gente trabalhou aqui, a letra B é a única que faz sentido. Abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. A questão fala isso lá no começo. No Brasil, a gente tem a quadrilha sendo desenvolvida de formas diferentes. Apesar de apresentar algumas características em comum, elas se realizam de formas diferentes. Mais uma vez, voltando lá no comecinho da aula e pegando o comando da questão, demonstram quanto a diversidade cultural é um elemento comum dentro da cultura nacional. Valeu? Foi muito bom estar aqui com vocês, com essa aula de Sociologia. Na semana que vem, a gente vem com uma outra questão, um outro tema, como cai no Enem. Até mais!